Ei, você sabe a diferença entre mimetismo e camuflagem? Né? Vamos falar um pouco também a respeito da evolução dos hominídeos? Vamos estudar comigo um pouco? Vamos responder questões agora. Vem comigo. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Nós vamos fazer agora, tá, gente? Prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa lista que a gente está resolvendo agora, 2 questões por vídeo. Vamos fazer agora na sequência as questões de número 11 e 12. Questão número 11, gente, é uma questão também sobre ecologia. Tópico marcante aí nessa prova, tá? Essa questão de número 11 trouxe aí os tópicos de mimetismo e camuflagem, tá? Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. A coluna da esquerda, abaixo, lista adaptações que conferem vantagens aos seres vivos. A da direita, imagens de organismos que ilustram essas adaptações. Associe adequadamente a coluna da direita com a da esquerda. Gente, questão falando sobre mimetismo e camuflagem. As adaptações são essas, mimetismo e camuflagem. Tem muitos alunos que terminam confundindo um termo com o outro, tá, gente? Vou explicar agora para que não fique dúvida sobre esses 2 termos, tá bom? Vou começar com camuflagem, que é até mais fácil de entender, tá? Na camuflagem, gente, nós temos uma adaptação que permite ao organismo ficar escondido, permanecer indistinto no meio. Ou seja, um animal que camufla, você passa perto dele e não consegue perceber que ele está ali, porque ele está camuflado. A camuflagem termina escondendo um organismo. Esconde o organismo do seu predador, esconde o organismo da sua presa, fazendo ele se livrar do predador, fazendo ele capturar mais facilmente a sua presa. Lembra, anota aí no caderninho, né? Camuflagem serve para esconder o organismo. É uma adaptação que esconde o organismo. Então você vai perceber, vai passar e não vai perceber que o organismo está ali. Isso é camuflagem, beleza? Olha, tem 2 tipos clássicos de camuflagem que eu costumo citar em minhas aulas. A homocromia, vai aparecer o nome aqui que eu não sei falar direito, minha língua é presa. Homocromia. Quando o organismo tem a mesma cor do ambiente. Por exemplo, eu dou esse exemplo muito comum em minhas aulas, tá? Urso polar. Qual a cor do urso polar? Ele é branco. E ele vive onde? Na neve. Vai aparecer aqui a foto, urso polar na neve. De longe, gente, a gente não consegue ver que o urso polar está ali, porque ele é branco da cor do ambiente onde ele vive. Então isso é o que a gente chama de homocromia. Como ele está escondido naquele ambiente natural onde ele vive, isso aí é camuflagem. Existe também dentro da camuflagem o que a gente costuma chamar de homotipia. Homotipia é quando o organismo imita a aparência de alguma coisa que tem no ambiente e permanece indistinto por conta disso. Tem um exemplo bem famoso que inclusive até apareceu aí nessa questão, né? Que é o exemplo do bicho-pau. O bicho-pau é um tipo de animal que imita a aparência de um graveto. Você passa por ele e não percebe que ele está ali porque ele parece um pedacinho de madeira, um gravetozinho que está ali presente no ambiente. Então, em ambos os casos, o organismo se esconde, ele termina ficando indistinto, você não consegue perceber que ele está ali. Lembra, camuflagem esconde o organismo. E o mimetismo, Jean? Qual a diferença? O mimetismo é quando uma espécie imita a aparência de algo ou de outra espécie que seria perigosa. Uma espécie palatável imita uma não palatável, como por exemplo acontece no mimetismo batesiano. Exemplo clássico do mimetismo batesiano, tá, gente? A cobra falsa coral. Ela tem a aparência de uma cobra coral. Gente, no mimetismo, a espécie ela não se esconde. Ela espanta pela aparência de perigosa que ela tem. É exatamente isso que eu quero que você lembre. No mimetismo batesiano, uma espécie palatável imita uma não palatável. Uma espécie comestível, né, que não seria muito perigosa, imita a aparência de uma perigosa. Assusta pela aparência. Muitas vezes até termina tendo uma coloração de alerta, que é aquela cor que chama a atenção. E espanta um possível predador pela cor chamativa que ela tem. Eu digo até aos meus alunos, olha, se você está andando numa mata e vê um animal muito chamativo em cor, não vá para perto dele não, porque ele tem uma coloração de alerta, ou ele é muito perigoso, ou ele está imitando a aparência de quem é perigoso, tá? Isso aí, no caso, seria a ideia do mimetismo. No mimetismo milleriano, tá, gente? Mimetismo milleriano. Ambas espécies, imita a aparência da outra. São 2 espécies diferentes, não são parentes e ambas têm uma aparência
muito comum, isso acontece muito com mariposas, né? Elas não são parentes, mas elas têm uma aparência muito grande, semelhante, no caso, muita semelhança em aparência, e ambas são venenosas. Aí uma ser venenosa fortalece a ideia de que aquela aparência é venenosa, essa também é venenosa, também fortalece a ideia de que a outra é venenosa. Então, ambas terminam fortalecendo aquela fama de que aquela aparência é perigosa. Lembre-se, o mimetismo espanta pela aparência, ele assusta um possível predador. Na camuflagem, o organismo permanece indistinto no meio. Aí a questão, ela trouxe várias proposições, vários exemplos aí. Você vai ter que dizer se isso segue camuflagem ou segue mimetismo. Se espanta pela aparência ou se esconde o organismo. A primeira que aparece aí, gente, percebam na questão, é o camaleão. Tem uma figurazinha do lado, tá, gente? O camaleão é muito famoso pelo fato dele mudar de cor de acordo com o ambiente onde ele está. Se ele está perto do ambiente verde, ele fica meio esverdeado. Perto do ambiente mais marronzinho, ele fica meio amarronzado. Ele imita a cor do ambiente onde ele está. Tá? Então isso, gente, esconde ele. Se esconde ele, isso é um exemplo de camuflagem. Tá? Então o camaleão aí, que foi citado, é um exemplo de camuflagem. Na segunda proposição aparece o exemplo que eu acabei de citar para vocês agora há pouco, o bicho-pau. O bicho-pau imita a aparência de um graveto, né? Então ele passa indistinto, ele permanece indistinto no meio, ele passa despercebido. Então também é um exemplo de camuflagem. Terceiro exemplo aí, cobra falsa coral. Exemplo clássico, tá, gente? Que cai bastante em provas. A falsa coral é um exemplo de mimetismo. Ela imita a aparência de uma cobra que é muito mais perigosa que ela. Exemplo de mimetismo batesiano, tá? Próxima proposição, orquídea abelha. A orquídea abelha, ela tem uma aparência, né, semelhante à de uma abelha e termina assustando por essa aparência, né? Como ela assusta pela aparência, né, porque tem a aparência de um organismo que seria um pouco mais perigoso, traz a ideia também para o mimetismo, beleza? Só para analisar aí, gente, tem um linguado, ó, se você perceber do lado, mesmo que você não conhecesse, né, é um organismo aquático, tá, que imita a aparência do solo. Você não vai perceber que ele está ali, parece umas pedrinhas do fundo da água, né, no ecossistema aquático, né? Você não vai perceber que ele está ali presente, porque ele está imitando algo do ambiente. Isso também se encaixa na ideia da camuflagem. Ele permanece indistinto, né? Ele está imitando o ambiente aí do fundo de um ecossistema aquático, tá certo? Então, isso aí é camuflagem. Só repetindo para vocês aí, tá, gente? A sequência de cima para baixo, né, foi camuflagem, mimetismo e, por último, camuflagem. Resposta certa dessa questão, letra D. Pode marcar aí. Questão bem interessante, tá, gente? Só mais uma observaçãozinha com relação a essa questão de número 11. É importante lembrar para vocês que o mimetismo e a camuflagem não foi algo escolhido pelo animal. Isso aí foi algo que foi selecionado ao longo do processo evolutivo, tá? Esses organismos tiveram essas características selecionadas ao longo da evolução. Isso terminou favorecendo a permanência dessa determinada característica. Então não é o animal que escolhe, vou fazer camuflagem, tá? Então isso foi algo selecionado ao longo do processo evolutivo, tá bom? Questão bem interessante que a gente explicou aí para vocês, diferença entre mimetismo e camuflagem. Vamos agora para a questão de número 12, né? Para a gente encerrar esse vídeo, já que a gente combinou aqui que está fazendo de 2 em 2 questões, né? Cada vídeo da gente com 2 questões para a gente adiantar um pouco mais essa lista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que a questão 12 trouxe para a gente. Algumas características facilitaram a saída das florestas e a ocupação de campos e savanas aos ancestrais da espécie humana. Considere as afirmações sobre essas características. Gente, é uma questão sobre a evolução dos hominídeos, evolução especificamente dos ancestrais da espécie humana. A família Hominidae é a família a qual a gente pertence, né? A gente, os nossos ancestrais, né? Todos do gênero Homo, como o Homo habilis, o Homo erectus, né? Como o Australopithecus, o Ardipithecus, o Sahelanthropus, né? Eles são da nossa família, né? A família Hominidae. Então, é uma questão basicamente sobre a evolução dos hominídeos, beleza? O que eu geralmente costumo falar aos meus alunos com relação à evolução dos hominídeos? É importante a gente lembrar que ao longo do processo de evolução dos hominídeos, o que aconteceu? O surgimento da postura bípede. Foi uma característica interessante, né? O bipedalismo facultativo surgiu a partir dos Australopithecus, e o bipedalismo preferencial a partir do gênero Homo,
tá certo? Então, bipedalismo, ele terminou favorecendo o desenvolvimento da habilidade manual, tá? Então, a gente, quando passou a ter uma postura bípede, os membros inferiores, né, foram cada vez mais ficando adaptados ao deslocamento e os membros superiores ficaram cada vez mais adaptados ao manuseio, tá? Então, a gente teve uma especialização dessa utilização das mãos, tá? Que começou aí principalmente com o Homo habilis, né, que já praticava a construção de ferramentas, mesmo que ainda rudimentares, né, a partir de ossos de pedras, né, e foi evoluindo até hoje. A gente tem um desenvolvimento maior, cada vez maior dessa habilidade manual, tá bom? Além dessa habilidade manual, o que é que foi acontecendo? A postura foi ficando cada vez mais ereta, né? O bipedalismo favoreceu isso, então cada vez mais a postura foi ficando ereta. A estatura do hominídeo ele também foi aumentando. No decorrer da evolução dos hominídeos, a tendência foi um aumento da estatura. O aumento da capacidade craniana também foi algo que aconteceu ao longo da evolução dos hominídeos, né? Só tem aquela divergênciazinha, né, que muitos livros citam que o Homo sapiens neanderthalensis tinha uma capacidade craniana levemente maior do que o Homo sapiens sapiens, mas isso a gente conserta, né, imaginando que eles não desapareceram e se misturaram com a nossa subespécie, né? Eles eram de uma subespécie diferente da nossa e terminaram se misturando, né? Essa é a visão mais moderna que a gente aceita mais com relação aos Homo sapiens neanderthalensis, tá? Eles não foram extintos e sim se misturaram aos Homo sapiens sapiens, beleza? Outra coisa que foi acontecendo ao longo do processo de evolução dos hominídeos foi diminuição da mandíbula e da maxila, diminuição do tamanho dos dentes, tá? A arcada mandibular, maxilar foi retraindo, diminuindo um pouco de tamanho. Capacidade craniana foi aumentando, estatura foi aumentando, a postura foi ficando mais ereta, tá? São características que a gente vai buscar analisar aí. Lembrando para vocês também o seguinte, né? Fala-se muito também com questões relacionadas à evolução dos hominídeos, da descoberta do fogo, tá? A descoberta do fogo foi importante, se deu a partir do Homo erectus, tá? E foi importante, pois ajudou o homem a se defender contra animais maiores, né? Se defender da mudança do clima, né? O clima frio, ele se aquecia melhor. E auxiliou no cozimento dos alimentos, né, defendendo os hominídeos, aí no caso, de uma possível infecção, né, por conta de algum alimento contaminado, tá certo? Então, essas características que a gente acabou de citar aí para vocês, de aumento de estatura, né, de postura mais ereta, desenvolvimento da capacidade craniana, diminuição da mandíbula, da maxila, a conquista do fogo, né, que se deu a partir do Homo erectus, tudo isso é característica importante que a gente sempre ressalta aos alunos quando está estudando a evolução dos hominídeos, tá certo? Vamos ver agora o que a questão trouxe, analisar cada proposição para a gente responder ela, beleza? Vamos lá. Considere as afirmações sobre essas características. A postura ereta liberou as mãos para executar outras funções não relacionadas ao deslocamento. Foi o que a gente tinha comentado aqui para vocês, né? O surgimento da postura bípede, inicialmente como um bipedalismo facultativo nos australopithecus, posteriormente como bipedalismo preferencial a partir do gênero Homo, tá? Isso trouxe mais liberdade para o manuseio de objetos para poder a gente desenvolver habilidades manuais. Tá certa a ideia, já que as mãos não estavam mais relacionadas ao deslocamento. Tá certo, vamos ver as outras. A gradativa redução do volume do crânio facilitou o deslocamento mais rápido em ambientes abertos. Gente, proposição está errada. Comentei para vocês agora há pouco que ao longo da evolução dos hominídeos, capacidade craniana ela foi aumentando de tamanho. Então, o volume do crânio aumentou e não diminuiu, como a proposição 2 está dizendo. Pode descartar ela. Proposição 3 diz assim: a arcada dentária, com a disposição de dentes em U, com caninos reduzidos, favoreceu a exploração de maior variedade de alimentos. Gente, houve realmente uma mudança da estrutura da arcada dentária. Essa disposição em U e diminuição dos caninos fez com que a alimentação não fosse somente uma alimentação carnívora, permitiu realmente a exploração de diferentes tipos de alimentos. Lembrando a vocês que os hábitos alimentares também foram modificando, né, em especial modificando, por conta da descoberta do fogo. Passou a se cozinhar o alimento, né? Não tinha mais que se rasgar alimento com a boca, né? Não tinha mais que se rasgar a carne com esses dentes caninos, né? Então a diminuição aconteceu e houve uma exploração de maior diversidade
de alimento. Está correta? Proposição de número 3. Analisando aí, gente, as proposições, quais estão corretas? Apenas as proposições de número 1 e 3 pode marcar aí resposta certa dessa questão, letra D de dado. Se você gostou da resolução dessas duas questões, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos nesse projeto, estudando, eu, você, até a sua aprovação.